sejam bem-vindos ao canal da ACIRS. Eu sou Fátima Arleiro Nardelli e esse é o Crítica em Transe. Nosso assunto de hoje é a Cinemateca Brasileira e a preservação, a memória do audiovisual no Brasil. Estão conosco para esse programa o Marcos Mello, crítico de cinema, um dos editores da revista Teorema. Marcos é associado da ACIRS e também responsável pela Cinemateca Capitólio, junto à coordenação de cinema e audiovisual aqui da Prefeitura de Porto Alegre. E também conosco aqui a Inês Isengard Menezes, a quem eu já agradeço, muito obrigada pela tua participação, por ter aceito o convite, Inês. A participação da Inês é muito importante, ela é preservacionista, desde 2001, começou na Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro, é formada em cinema pela Universidade Federal Fluminense e tem mestrado na área de preservação do audiovisual na Universidade de Amsterdã. Muito importante também, a Inês trabalhou desde 2016, né, até o momento atual na Cinemateca Brasileira e também é co-curadora da área de preservação ali no CinePE, OP em Minas Gerais, em Ouro Preto. Né? Então, muito importante aqui essa participação do Marcos e da Inês para a gente conversar sobre a Cinemateca Brasileira, que passa por um dos momentos mais difíceis da sua longa história aí de mais de 70 anos, uma crise bastante grave. Nós vamos conversar sobre isso, mas eu gostaria de começar, Inês, conversando e te ouvindo sobre o trabalho que é feito na Cinemateca Brasileira. Né? O que é realizado, as pessoas às vezes não têm muita noção, o que é feito numa cinemateca, o que é feito na Cinemateca Brasileira? Primeiramente, eu agradeço o convite, Fátima Arleiro, é um prazer estar aqui nessa conversa e com o meu colega Marcos. Tenho uma admiração enorme pelo trabalho da Cinemateca Capitólio. A gente pode falar sobre os potenciais de uma cinemateca, assim, são infinitos. Essencialmente é a preservação da memória audiovisual. Você pode ter isso de uma forma ampla ou então recorte. Você pode ter uma cinemateca regional, por exemplo, um acervo específico. Mas pensando nesse modelo da Cinemateca Brasileira como referência, é um local que resguarda acervos audiovisuais e acervos correlatos. Só que quando a gente considera que a tecnologia de registro e reprodução do audiovisual evoluiu, se modificou muito ao longo do último século, a gente tem que ter como referência que a Cinemateca tem que também preservar as formas de acesso, preservar essas tecnologias e possibilitar o acesso aos acervos, tendo como referência as tecnologias utilizadas para sua gravação e reprodução. Eu estou falando isso porque a gente tem hoje um discurso muito forte do digital, da digitalização, e é crucial a gente entender de que forma aquele registro audiovisual foi feito, em qual película, em qual bitola, para a gente resguardar aquela informação. Então, a gente tem esse papel da Cinemateca, da preservação de um acervo audiovisual e de um acervo de documentação correlata. Nesse sentido, documentos importantes na produção daquela obra audiovisual, se for, por exemplo, uma obra de ficção, um roteiro, a decupagem, um storyboard, a gente tem os materiais vinculados ao lançamento daquela obra, a gente tem, e aí pensando na associação de críticos, né, muito importante, a gente tem toda a documentação criada, digamos, pela imprensa a partir daquelas obras, e se a gente pensar na especificidade da tecnologia do audiovisual, a gente
e pensando na importância da Cinemateca Brasileira, é crucial mencionar o laboratório, que, no caso do laboratório da Cinemateca Brasileira, era possível fazer a reprodução de materiais das suas bitolas originais, uma copiagem para, digamos, 35mm ou para digital. Então, a gente tem o acervo audiovisual, que necessita, tem especificidades para sua preservação. A gente tem esse acervo documental, a gente tem esse parque tecnológico, que ele é muito importante e ele tem conhecimentos em torno que são ultra específicos, e a gente tem a parte que geralmente as pessoas conhecem mais, que é a parte de acesso. Então, hoje em dia a gente sabe que muita coisa é feita online. Então, por exemplo, a Cinemateca Brasileira tem um banco de conteúdos culturais de parte de seu acervo disponível online. A gente tem a possibilidade de pesquisadores fazerem pesquisas presenciais na biblioteca da instituição, mas voltando um pouco para a sua pergunta, né, essencialmente o que é uma cinemateca? A cinemateca ela tem esse potencial de preservar esses acervos para permitir que novas pessoas e novas leituras sejam feitas de forma constante, seja num documentário utilizando imagens de arquivo, seja numa pesquisa. A gente está hoje na sociedade numa série de questionamentos e novas demandas para novos olhares, e a Cinemateca tem um potencial de fornecer subsídios para esses novos olhares, né? Assim, a gente quer... eu acho que o princípio máximo em torno de quem trabalha na Cinemateca é garantir aquela preservação para que aquilo possa ser acessado, ressignificado de alguma forma, e ser ampliado, né? Assim, que esse conhecimento tenha uma grande reverberação. Eu queria ouvir o Marcos sobre isso, né? Exatamente sobre o valor, o aspecto, o que significa esse esforço enorme de preservar o passado, né? Porque se a gente pega aí um pouquinho esse tópico, né, da memória das imagens em movimento, nos Estados Unidos, desde o início, desde o começo, né, por causa do problema de patentes, a gente tem uma preservação muito grande. Na Europa, a cultura, né, a consciência cultural produziu o movimento de preservação do cinema, com a Cinemateca Francesa, e aqui no Brasil isso foi muito tardio, né? Foi só nos anos 50, a Cinemateca Brasileira ela foi se constituir efetivamente em 56. Marcos, assim, um pouquinho pegando esse gancho aí da Inês, né? Por que o esforço da preservação do passado? Bom, a questão da preservação da memória, né, e no Brasil ela é uma questão e é uma área que sempre esteve ameaçada, né? Não à toa o nosso Museu Nacional ardeu em chamas não faz muito tempo, e as cinematecas, né, desde o seu início, elas vivem experimentando momentos de ataque ou de desleixo. Talvez esse momento seja o momento mais dramático da história da Cinemateca Brasileira, mas não é o primeiro, né? Ao longo da sua história, ela já passou por outras situações bastante delicadas, assim como a Cinemateca do MAN, do Rio, que é uma outra referência, né? E mesmo a nossa recém-criada Cinemateca Capitólio, né? A Cinemateca Capitólio foi criada há 5 anos, né? Em março último a gente comemoraria o nosso 5º aniversário de existência, e a gente passou os últimos anos, e particularmente, né, o último semestre, numa luta diária e aguerrida contra um ataque por parte da atual administração,
né, municipal. A Cinemateca Capitólio, ao contrário da Cinemateca Brasileira, que é ligada ao governo federal, né? A Cinemateca Capitólio é um próprio da Prefeitura de Porto Alegre. Nós somos ligados ao Estado municipal, né? E é uma administração que quer terceirizar o espaço, né? Quer delegar a sua gestão para terceiros, né? E aí, assim, quando a gente estava, depois de um longo processo de criação da Cinemateca, a gente estava começando a se organizar, começando um processo de prospecção de acervo. A Cinemateca Capitólio, ela tem um caráter regional, né? Ela foi criada com o objetivo de preservar a produção audiovisual do Rio Grande do Sul, né? Justamente porque a gente acredita que um país de dimensões continentais como o Brasil não deve ter o seu acervo audiovisual fílmico concentrado num único local, né? É muito importante a gente ter arquivos regionais. Mas prestes a completar o nosso 5º ano de existência, ainda muito jovens, a gente sofre esse ataque, né, de quem justamente deveria nos defender, né, quem deveria trabalhar para que o espaço atingisse a sua função e alcançasse uma excelência, né, naquilo que ele se propõe, que é efetivamente cuidar, preservar para difundir, para apresentar isso para as novas gerações, né? Garantir que as novas gerações terão acesso a essas imagens produzidas em diferentes momentos da história, desde a criação do cinema, e isso não acontece, né? Acho que essa questão do passado, né? Como se o passado fossem coisas velhas que não tivessem sentido significado, né, contemporaneamente. Acho que esse é o ponto da importância desses espaços que nem a Capitólio e a Cinemateca Brasileira. Mas, Fátima, eu acredito que não é à toa que o Estado brasileiro, nas suas diferentes instâncias, né, lide tão mal com esses espaços de guarda, de preservação da memória, porque a memória é um dos principais bens de um país, né? Preservar a sua história, os seus documentos, as imagens que o país produziu, né? Então, me parece que isso é uma questão que vai além de um descaso, simplesmente. Isso é um projeto, porque um país que não tem memória, né, é um país que acontece o que acontece no Brasil. A cada 50 anos sofre um golpe de Estado, repete os seus erros, né? E a gente parece que está sempre reiniciando uma história do zero, assim, que a gente está começando tudo pela primeira vez, né? Se a gente pensar que em 1990, quando Fernando Collor de Mello assume o poder, né? E aí faz terra arrasada do cinema, acaba com a Embrafilme, com a Fundação do Cinema Brasileiro, com o Instituto Nacional de Cinema, e leva a produção de cinema no Brasil a um estágio de estagnação total, né? A gente consegue superar isso, a gente consegue retomar, a gente consegue criar um sistema relativamente eficaz de produção, né? Mas passados 30 anos, né? Quer dizer, uma geração, né? A gente está vivendo um drama parecido e novamente o cinema brasileiro sob ataque, e nesse combo de ataque ao cinema brasileiro vem também o ataque às instituições que guardam a memória do cinema brasileiro. Então, isso me parece que não é por acaso, isso é um projeto, né? É um projeto de uma elite que se eterniza aí no poder, que passa o bastão de geração para geração, sempre com o mesmo descaso, sempre com a mesma desatenção para as questões envolvendo a memória. Por isso que eu acho que é importante que a gente fale, né, contra essa desinformação das pessoas ou contra as instâncias, né, que elas deveriam ter a responsabilidade, que a gente está aí, que o Estado assuma, a gente quer que o Estado responda, né, por essa gestão desses acervos, é que é importante que a gente fale
da importância de preservar isso. No caso, queria que a Inês falasse dos acervos excepcionais que existem na Cinemateca Brasileira, tem toda a memória da televisão depositada lá, não é só o cinema brasileiro, né? Então, tem toda uma memória audiovisual, e eu queria te ouvir, Inês, sobre isso, para que as pessoas dimensionassem o que significa a gente perder isso, o que significa esse descaso com os acervos audiovisuais. Teu som está... Antes de lhe responder, eu só queria complementar uma coisa que o Marcos comentou. Eu acho que é muito coerente esse projeto de desmonte dessas instituições culturais por esse governo, assim, porque é tanta manipulação de informação, é tanta distorção de informações. Então, se você tem uma instituição que tem a memória, você tem documentos que digamos, sejam documentos históricos, assim, e se isso está em evidência, fica mais difícil fazer essa manipulação, né? Então, é bem importante essa atuação de instituições de memórias no momento em que a gente tem, digamos, a democracia estremecida, né? Mas não só isso, esse desmonte, assim, da cultura, né? Em relação ao acervo, você falou de todo o acervo televisivo, o cinema e tal. A gente tem na Cinemateca Brasileira importantes acervos guardados. Eu não posso falar que eles estão preservados, porque eles estão sempre em preservação, e essa crise ela pode estar afetando esses diversos acervos. De acervos televisivos, a gente tem o da TV Tupi, são, se não me engano, 3 décadas de acervo de telereportagens, de telenovelas, e também de muita documentação associada. A gente tem importantes acervos ficcionais, assim. A União adquiriu, por exemplo, o acervo do Glauber Rocha, o acervo da Vera Cruz, o acervo da Atlântida, e todos esses acervos estão na Cinemateca Brasileira agora. Foi adquirido também o acervo da atriz e diretora Norma Bengel. E além desses diversos nomes, né, que tem já muito alcance, assim, na nossa cultura, eu chamo a atenção para diversos produtos audiovisuais, assim, filmes que não são exatamente de um acervo, assim, são realizações, sejam um documentário feito de um diretor cuja carreira só tem 1 ou 2 documentários, filmes que não estão em evidência, mas que estão lá prontos para serem redescobertos. E não só ficção, a gente tem muito documentário, também registros científicos, cinejornais, que antes da televisão eram cruciais registros informativos que passavam em cinemas antes, digamos, do programa principal, e registros domésticos, que é muito importante a gente mencionar. E agora, com o advento do digital, a Cinemateca ela passou a receber essa produção de depósito legal. Então, pela essa fragilidade que a gente sabe que o digital tem, estão depositados também toda a produção recente que recebeu recursos via governo federal. E aí eu gostaria de chamar a atenção que a gente
o Brasil é um país de dimensões continentais, tem uma diversidade extrema, então a gente tem que pensar e ficar preocupado com a situação da Cinemateca Brasileira, porque essa, sem dúvida, é a pior das crises e tem muita coisa em jogo, mas a gente tem inúmeras instituições e acervos pelo Brasil inteiro que necessitam de um olhar, de um cuidado e de políticas, sobretudo, programas e políticas. E é bacana, a gente estava falando antes, o Marcos mencionou a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA, que foi constituída por diversos profissionais desse campo e ao longo de muitos anos foi sendo maturado, elaborado o Plano Nacional de Preservação Audiovisual. Ele ficou pronto em 2016 e logo antes dele tomar corpo político como uma forma desculpe, só para explicar, é um plano que identifica, faz um diagnóstico da situação das instituições de patrimônio audiovisual do país, com indicativos de quais são as medidas em diversas esferas para segurar essas instituições e esses acervos. Então, é um documento crucial. É um documento crucial para o patrimônio audiovisual do país, mas que, infelizmente, pela situação política de 2016, com o golpe, a gente não conseguiu ter a projeção que esse plano mereceria, mas ele ainda é um importante documento de diagnóstico e de proposições de políticas para a área. Mas eu queria, então, eu acho que esse planejamento, né, esse plano nacional, ele é uma coisa importante, né? E eu queria ouvir mais o Marcos aí sobre a gente, então, focar exatamente no que está acontecendo agora com a Cinemateca Brasileira, que há uma iminência de perda de todo esse acervo, o que é verdadeiramente uma tragédia, né? Se a gente já tem um problema de um desmonte de memória, de acervos, a gente já tem uma dificuldade cultural de valorizar, né, o passado, o que significa isso que está, assim, vigente, né? Hoje a Cinemateca Brasileira, aí vocês podem falar melhor, né? Ela está praticamente sem gestão, né? Porque ela foi passada justamente para uma administração de uma OS, uma organização civil. O governo federal não cumpriu as etapas de pagamento e hoje tem um imbróglio aí jurídico, um impasse, né, paralisante. Eu queria que o Marcos tocasse exatamente nesse ponto, Marcos, assim, a gravidade dessa situação. Na verdade, né, toda essa movimentação que aconteceu aqui em torno da Cinemateca Capitólio contra o processo, né, de transferência da gestão do Capitólio para uma OS, né, que funciona assim, o Estado, seja o município, ou o governo do Estado, ou o governo federal, abre um processo licitatório, uma organização social, uma OS, vence esse edital e aí ela passa a receber, né, recursos para fazer a gestão do espaço. Então, a gestão é feita por um ente terceirizado, mas com dinheiro público, né, com dinheiro do Estado. E uma das coisas que a gente sempre apontava, que era um dos grandes riscos desse processo, é exatamente o que está acontecendo hoje com a Cinemateca Brasileira. É o Estado, de repente, numa outra gestão, decidir não cumprir mais o contrato e não fazer mais os repasses, né? E aí tem uma questão que me parece crucial, assim, que eu acredito que
ideologias à parte em relação a modelos de gestão, parcerias público-privadas, e que é um tema hoje que se discute muito, né? Me parece que a memória, né, alguns setores, né, não podem ter a sua gestão terceirizada, e a memória é um deles. Assim, tu não pode passar essa gestão a cada 4 anos para um outro grupo de pessoas, um outro grupo de gestores, um outro grupo de funcionários. E isso exige continuidade. E como é que o Estado faz isso? Através da realização de concursos públicos, né? Processos seletivos rigorosos que selecionem funcionários altamente capacitados, porque isso é uma particularidade das cinematecas, né? O trabalho da preservação, ele é um trabalho altamente técnico, ele exige profissionais muito qualificados, com formação muitas vezes fora do Brasil, né? Porque a gente aqui no Brasil ainda é muito capenga nessa questão, né? E isso se faz com orçamento, com dotação orçamentária e com um olhar para a importância desse setor. O ano passado, a gente recebeu a visita na Cinemateca Capitólio do Bernard Payan, né, que é programador da Cinemateca Francesa. Na ocasião, eu fiz uma entrevista com ele e o Bernard me passou uma informação que eu fiquei chocado, assim, que ele disse que o governo francês repassa todos os anos para a Cinemateca Francesa 20 milhões de euros. Tá? 20 milhões de euros, né? Para a Cinemateca Francesa. E o orçamento deles, na verdade, é maior do que esse, porque eles ainda têm a renda da bilheteria, de serviços que eles prestam, e mesmo de sponsors, né, de pessoas que doam recursos para eles e tal, mas o Estado francês garante 20 milhões de ano para a Cinemateca Francesa fazer o trabalho magnífico que eles fazem, né? Que quem conhece sabe, né? E que não vai acabar amanhã se trocar o presidente, entendeu? Porque existe aqui no Brasil a gente está sob uma constante ameaça, assim, então troca uma administração municipal, estadual ou federal, tudo pode acontecer, né? A situação é tão absurda que eu fico brincando assim, imagina se troca o presidente francês na próxima eleição e ele decide vender o Louvre ou repassar o Louvre para um terceiro tomar conta, ou a Cinemateca Francesa, ou as outras instituições. Embora a Cinemateca Francesa seja uma instituição privada, mas ela tem apoio, né, do governo francês, porque sabe da importância, né, de preservar a memória audiovisual. Então, essa questão me parece central, assim, esse cuidado com a memória ele é de responsabilidade do Estado, e essa responsabilidade tem que ser assumida, e a forma de assumir essa responsabilidade é através de garantia de dotação e execução orçamentária. Não adianta também tu apontar lá que a Cinemateca Capitólio vai ter 1 milhão de orçamento ano e não liberar esse orçamento para sua execução. Não, esse orçamento tem que ser executado, né? Porque é isso, a cultura exige investimento, a preservação da memória exige investimento. A gente está aqui a gente está já finalizando aqui o nosso programa, né? Acho que teria muito assunto ainda para a gente conversar, mas o que eu queria dar em encaminhamento aqui, né? Essa ênfase da importância da preservação e do perigo muito grande da gente perder a Cinemateca. Eu queria, Inês, que tu falasse, existem campanhas que as pessoas podem participar, que estão na internet, porque existe uma instância de governo, né, em que a gente sabe hoje que é esse descalabro, né, que a gente está vivendo no país, né, e aí a gente, enfim, né, nosso alcance é limitado, mas nós podemos, né, do ponto de vista civil, da nossa adesão de apoio à Cinemateca. Como é que as pessoas podem fazer isso, Inês?
Um complemento rápido, um comentário. Marcos falou da Cinemateca Francesa, que é uma instituição de patrimônio, mas não é a única. Então, desse orçamento, a gente tira duas coisas rápidas. Assim. Primeiro, que é muito caro você ter manutenção de instituições de patrimônio audiovisual, e também que não é o único, assim. Então, a gente tem o CNC, o Centro Nacional de Cinematografia, eu acho, né? Cinematografia, enfim, que também tem aportes bem robustos, né? Então, muito boa a sua fala. De fato, isso é um patrimônio assim, público, e essa obrigação, sim, deveria ser do Estado, né? A gente não pode ficar à mercê dessas oscilações e trocas políticas, porque isso tem um efeito muito nefasto no próprio acervo. Assim. Os acervos, eles demandam cuidados constantes, e eventuais ausências vão ter uma marca profunda nesses acervos de comprometer a vida. Inclusive, o acervo atual da Cinemateca Brasileira corre esse risco, né? Porque justamente a falta de gestão neste momento, né? A falta de uma... Sim, ele já está sofrendo porque ele não tem uma equipe para acompanhar o sistema de climatização, que é ultra complexo. Então, se a gente tem alguma alteração, isso pode acarretar no aumento da umidade, o aumento da temperatura, por exemplo, e a oscilação de temperatura e umidade, ela é muito ruim para esse tipo de material, porque ele eventualmente tem uma absorção, enfim. Mas sim, a gente está agora com uma equipe de vigilância com um contrato a cada 15 dias, então vai vencer na próxima semana, e ainda está uma incógnita de que forma será contratada a nova equipe de vigilância, mas a gente tem a Cinemateca completamente esvaziada, assim, são diversas equipes que estavam atuando e que precisam atuar para sua manutenção, esses serviços essenciais que eu mencionei, de segurança, limpeza, manutenção, isso é fundamental, mas a gente precisa também da atuação do corpo técnico junto aos acervos, e também junto à manutenção dos equipamentos, assim, porque se a gente tem, por exemplo, um laboratório tão complexo como o da Cinemateca, sem o devido acompanhamento, a gente pode estar comprometendo esses equipamentos, e eventualmente, se tiver algum desgaste, pela falta de manutenção preventiva, a gente vai ter uma conta super alta para dar conta nesse conserto. E eu tenho um outro risco atrelado, que é como os funcionários eles estão agora há 4 meses sem receber, e outros funcionários já foram desligados, como é o meu caso, a gente corre o risco de ter uma evasão profissional, né? A gente demora muito para reunir esses saberes, se formar por meio de cursos, leituras, enfim, programas acadêmicos, no caso fora do Brasil, porque não tem nenhum no Brasil, e aí eventualmente as condições de trabalho são tão ruins que eventualmente as pessoas acabam fazendo outras coisas. Isso aconteceu, por exemplo, em 2013, na crise da Cinemateca Brasileira, e já aconteceu antes com crises, enfim, diversas instituições, que as pessoas acabam fazendo outras coisas. Atualmente a gente tem uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que está em andamento, para que o governo faça o repasse para a SERP, que é essa OS que faz a gestão da Cinemateca, para depois fazer a realização de novo chamamento público. A gente supostamente está aguardando hoje, no dia 24, uma resposta da Advocacia Geral da União sobre essa ação civil. Tem um grupo de vereadores aqui na cidade de São Paulo que estão se movimentando,
para fazer uma vaquinha de emendas parlamentares. Está em torno de 600 ou 700 mil no momento, e isso vai ser meio que uma resposta de urgência para a situação atual. O grupo de trabalhadores da Cinemateca tem estado muito atuante, então eles estão bem atuantes, bem ativos em diversas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, e tem esse pedido de participar das campanhas de apoio, assim, para que ganhe mais reverberação. E na prática a gente não tem nenhuma campanha propriamente em aberto. Foi feita uma vaquinha para os funcionários, foi encerrada, mas o que seria possível hoje seria aumentar, digamos, a participação das pessoas, né? Seria aumentar essa reverberação, né? Assim, eu acho que esse bate-papo aqui hoje já é uma ótima medida para que a gente aumente essa conscientização, e pressionar os parlamentares seria uma outra, porque o que está acontecendo agora é uma articulação política que, enfim, no caso da Cinemateca Brasileira, que é ligada ao governo federal, tem essa articulação junto ao Ministério do Turismo, esse diálogo com a SERP, que tem estado bem conturbado. Tem, na esfera municipal, a gente tem os vereadores, a gente tem a SPCine também, que é a agência de cinema daqui da cidade de São Paulo, que também está buscando algum diálogo para trazer novas soluções também. Mas essa crise administrativa, ela depende muito, por mais que a gente tenha uma vaquinha de emendas parlamentares ou uma atuação da SPCine, isso vai, digamos, resolver esse momento emergencial, mas o que a gente precisa de fato que seja um pensamento em médio e longo prazo, assim, que não fique tão vulnerável a esses ventos políticos. E aí eu acho que o Marcos pode concordar comigo, né? A gente tem que falar sempre, né, da importância de uma cinemateca. Acho que não é porque nós somos da área do cinema, não é porque o Marcos está ligado a Capitólio, tu, Inês, ali, com todo esse trabalho na área da preservação, né? Qual é a importância para a nossa identidade como país, para a nossa identidade como sociedade, para a nossa história presente, né? Este acesso e esse conhecimento ao passado, né? A intenção desse programa é que a gente falasse sobre exatamente essa importância. E eu acho fundamental assim que essa consciência da importância da preservação, né, ela seja constantemente divulgada e que se chame a atenção para isso, porque a gente vê muito assim, né, eu escuto às vezes de pessoas mais jovens que acessam, né, o Capitólio e tal, esse filme está preservado, ele está no YouTube, né? Não, ele não está preservado porque ele está no YouTube. Ele está no YouTube porque houve um esforço para preservar aquelas imagens, mas o fato de aquilo ali estar no YouTube não garante a preservação daquilo, né? Assim como, né, os próprios realizadores, muitos deles não têm essa consciência da preservação, né? Eles estão sempre preocupados, né? Fazer cinema no Brasil é tão difícil, então as pessoas estão sempre preocupadas em viabilizar o seu próximo projeto, né? Estreou o filme, elas esquecem, né, do que foi feito antes. E é muito frequente a gente, que trabalha também com programação e tal, procurar realizadores, né, que não tem e nem sabe onde está a cópia do filme que eles fizeram há 20 anos atrás, né?
Então, isso é muito comum e contra isso a gente tem que lutar e a gente tem que criar essa consciência, né, generalizada da importância da preservação, seja introduzindo disciplinas nos cursos de graduação da área audiovisual que falem sobre isso e estimulem, né, os alunos a se interessarem sobre isso, né, até conversas como essa que a gente está fazendo e outras ações, porque é isso, a gente tem que mudar essa história de desleixo e descaso com a nossa memória. E isso se estende para todas as áreas, né? Não é só a área do cinema, infelizmente, mas a gente tem sido muito afetado porque preservar cinema e audiovisual é muito caro. É muito complexo, exige uma expertise técnica, investimento, né, alto, em armazéns, em refrigeração, em profissionais altamente qualificados. Então, e isso é a responsabilidade do governo, volto a dizer, é responsabilidade do Estado. E a gente tem que cobrar isso do Estado, porque a gente paga imposto, e não é pouco imposto que a gente paga nesse país, e o Estado tem que assumir as suas funções em relação a isso. Sim, não é porque a tarefa é difícil que a gente deixa de executar ou enfrentar como sociedade, né? Eu acho que ela precisa ser enfrentada. Eu queria terminar dizendo assim que os preservacionistas, né, são verdadeiros heróis do futuro, porque essa preocupação, essa atenção ao passado é porque a gente está projetando um futuro, né? E se a gente não cuida daquilo que é o nosso patrimônio cultural, e aí a gente tem ao longo de toda a história da humanidade, né, culturas que desapareceram porque desapareceram os valores, os elementos culturais simbólicos dessas culturas, línguas que desapareceram e com elas desaparece a cultura. A gente tem, né, no século XX, a cultura que se dá a partir das imagens em movimento. E se nós, no Brasil, não tivermos esse cuidado de preservação disso que está produzido, a gente não tem futuro para projetar sobre a nossa história presente e passada imediatamente. E isso é uma verdadeira catástrofe, né? Porque a gente vai olhar ao longo da história da humanidade as perdas de produções, né, simbólicas, elas levam as culturas a um obscurantismo, né? Então, se a gente não cuida do nosso passado no presente, a gente projeta um futuro muito obscuro. Por isso é importante a gente preservar, né? Inês, muito obrigada pela tua participação. Marquito, muito obrigada. Você. Então, ótimo, muito obrigado, especialmente a Inês, né, que atendeu ao convite aí da CIRS para participar dessa conversa, e que é uma das tantas ações que a gente tem feito para tentar, né, despertar nas pessoas, no público em geral, a consciência da necessidade de preservar, né? Eu coloco muito esperança nessa relação com a cadeia de produção audiovisual, que eu acho que a gente tem estado muito separado e que para que a gente possa reformular isso, ter instituições mais fortes, programas e políticas, a gente precisa estreitar essa relação. E é até bacana que se é possível falar isso, um aspecto positivo da crise, a gente viu como isso mexeu com a sociedade civil como um todo, mas associações de cineastas, de críticos. A gente tem grupos aqui em São Paulo, a Cinemateca Acesa, por exemplo, de pessoas batalhando e realmente lutando por isso. A PACE tem feito também o trabalho. A BPA também tem estado atuante. Então, eu coloco minhas fichas assim nessa inclusão da preservação nas graduações, na criação de formações específicas para a área, mas também essa aproximação para que esses produtores e diretores que fizerem seus filmes não esperem 20 anos para precisar deles e descobrirem que eles não estão lá, porque o digital ele é ainda mais frágil e perecível nesse sentido, né? Então a gente não pode correr o risco de investir tanto na produção
e não na preservação. Então tá, muito obrigada a vocês, né? Obrigada a quem nos acompanhou. Curta aí o nosso programa no canal da Sears aqui, o Crítica em Transe, e pense, né? Sempre que você está vendo um filme antigo, só é possível que seja visto porque ele foi preservado. Muito obrigada.